Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num mundo que a gente não vê, mas que afeta cada aparelho eletrônico que usamos no dia a dia. Pela ótica da engenharia elétrica, vamos decifrar o que é a interferência eletromagnética, a famosa IMI, e o seu primo mais assustador, o pulso eletromagnético, o PEM. Vamos lá. Olha só essa imagem. Ela resume perfeitamente o nosso desafio. À esquerda, a gente vê o caos. Um sinal todo poluído, cheio de ruído, com picos de tensão. É a M na sua forma mais pura. Já à direita, está o nosso objetivo. Um sinal limpinho, estável, previsível. E aquela caixa no meio, com os filtros e proteções, aquele é o nosso campo de batalha. É ali que a engenharia entra para transformar o caos em informação confiável, que é a base de tudo que é crítico hoje em dia. A nossa análise vai seguir um caminho bem lógico, dividido em 6 partes. A gente começa definindo quem é esse tal de inimigo invisível. Depois, vamos entender a física por trás da interferência, de onde ela vem e como ela ataca. E aí, claro, partimos para as soluções, as estratégias de mitigação. Para fechar, vamos ver tudo isso na prática, com casos reais e discutir como a gente pode projetar sistemas que já nascem resistentes a tudo isso. Então, vamos começar pelo começo, né? Para vencer qualquer batalha, primeiro a gente precisa conhecer bem o inimigo e entender o terreno onde a luta acontece. O nosso principal adversário se chama EMI, ou interferência eletromagnética. Pensa nela como uma poluição elétrica. É qualquer energia que não deveria estar ali, que invade um sistema e causa todo tipo de problema. Sabe aquela estática no rádio, uma tela que pisca do nada? Ou pior, um sistema de automação industrial que falha? Tudo isso pode ser culpa da EMI. E para diagnosticar qualquer problema de IMI, existe um modelo que é simplesmente fundamental. É o que a gente vê aqui, a tríade da interferência. Para a interferência acontecer, a gente sempre precisa de 3 coisas. Uma fonte, que gera ruído, tipo um motor, uma vítima, que é o circuito sensível que sofre com ruído, e, claro, um caminho de acoplamento, que é por onde a energia viaja da fonte até a vítima. A solução é sempre quebrar um desses 3 elos. Simples assim. Ok, já definimos o problema, mas como essa energia invisível se comporta? Como ela viaja pelo espaço e consegue interagir com os nossos circuitos? Vamos entender a física por trás disso. Agora atenção, porque este conceito aqui muda o jogo. Basicamente, qualquer pedaço de metal condutor pode se transformar numa antena. Ele pode tanto emitir ruído quanto receber. E o qual boa essa antena acidental vai ser depende do tamanho dela em relação ao comprimento de onda do sinal. E aí entra a regra de ouro da engenharia, a regra lambda sobre 20. Se um cabo for maior que 1/20 do comprimento de onda do ruído, pronto, ele já vira uma antena bem eficiente. É por isso que o jeito que a gente organiza os cabos é tão, mas tão crítico. E para conseguir enxergar esse inimigo invisível, o engenheiro usa 2 ferramentas essenciais. O osciloscópio, que está à esquerda, mostra o sinal no tempo. Com ele, a gente vê a distorção, a cara do problema. Mas é um analisador de espectro, à direita, que dá a visão completa, mostrando o sinal na frequência. É ele que revela os ruídos escondidos em frequências específicas, como se fosse um raio-x, e nos ajuda a encontrar a verdadeira causa do problema. Certo. Mas de onde vem todo esse ruído? E mais importante, como ele consegue se infiltrar nos nossos sistemas? Vamos agora detalhar as fontes mais comuns e os mecanismos que o ruído usa para atacar. As fontes de EMI estão literalmente em todo lugar. Na indústria, os grandes vilões são os inversores de frequência, os VFDs, motores, relés. No ambiente, a gente tem os raios e até descarga eletrostática de uma pessoa. E, claro, existem as fontes militares, como o pulso eletromagnético nuclear, o NEMP, que é uma ameaça de uma magnitude completamente diferente. O primeiro caminho que o ruído usa é o mais direto de todos, a condução. A energia simplesmente viaja através de um fio, de um contato físico. Um exemplo clássico é quando um circuito de alta potência e um circuito de sinal compartilham o mesmo fio de terra. O ruído do circuito de potência acaba sujando a referência de terra do circuito de sinal. É por isso que separar os aterramentos não é luxo, é uma necessidade absoluta. Depois, o ruído pode atacar distância, sem precisar de contato. É o acoplamento por campos. Se a fonte de ruído tem uma variação de tensão, ela cria um campo elétrico que induz ruído num cabo próximo. É o acoplamento capacitivo. A solução? Blindagem eletrostática, a famosa gaiola de Faraday. Agora, se o problema é a variação de corrente, ela gera um campo magnético. É o acoplamento indutivo. E a solução para isso?
trançar os cabos, uma técnica genial que cancela o efeito do campo. E aí a gente chega na ameaça máxima, o PEM. Um pulso gerado em alta altitude tem 3 componentes com efeitos devastadores. O E1 é um pulso extremamente rápido e intenso que frita a microeletrônica. O E2 é parecido com um raio e atinge a infraestrutura. E o E3 é um pulso mais lento, mas que induz correntes gigantescas em longas linhas de transmissão, com potencial para derrubar toda a rede elétrica de um país. Ok, chega de falar de problemas. Vamos para a parte boa, as soluções. Como a gente se defende de tudo isso? A seguir, o arsenal de ferramentas que a engenharia usa para garantir o que a gente chama de compatibilidade eletromagnética, ou EMC. A primeira linha de defesa, a base de tudo, é o aterramento e a equipotencialização. O objetivo aqui é garantir que todos os pontos de referência de um sistema estejam exatamente no mesmo potencial elétrico. Sem diferença de potencial, não tem por onde a corrente de ruído circular. O sistema TNS, que separa os fios de neutro e terra, junto com um ponto único de aterramento, é a melhor prática para evitar os perigosos loops de terra. Nossa segunda arma é a blindagem, ou shielding. Uma caixa de metal ou a malha de um cabo funcionam como uma armadura, uma gaiola de Faraday que reflete e absorve a energia eletromagnética. Mas aqui tem um detalhe crucial: a integridade. Não adianta ter uma armadura cheia de furos. Qualquer abertura, qualquer fresta pode ser uma porta de entrada para o ruído, comprometendo toda a proteção. Agora, uma das estratégias mais inteligentes e muitas vezes de baixo custo, cuidar do layout dos cabos. À esquerda, a gente vê o par trançado. A cada torção do cabo, o ruído magnético que é induzido num fio acaba sendo cancelado pelo outro. É uma solução simples e genial. À direita, outra regra de ouro: cabos de potência e de sinal devem ficar separados. E se precisarem se cruzar, que seja a 90 graus para minimizar a interferência. Bom, tudo isso na teoria é muito bonito, né? Mas como esses princípios funcionam no mundo real, em ambientes onde uma falha pode ter consequências gravíssimas? Imagina uma fábrica. De um lado, inversores de frequência que são verdadeiras usinas de ruído elétrico. Do outro, sinais de sensores supersensíveis que precisam ser precisos. A solução aqui é dupla. Primeiro, usar bandejas metálicas aterradas que criam uma espécie de túnel seguro para os cabos de sinal. E a segunda, mais elegante ainda, é usar fibra ótica. Como ela transmite dados com luz e não eletricidade, ela é 100% imune a qualquer interferência eletromagnética. Agora vamos subir o nível. Na indústria aeroespacial, a falha simplesmente não é uma opção. Os sistemas de controle de voos fly-by-wire precisam de proteção total. A fuselagem, muitas vezes de fibra de carbono, tem uma malha metálica integrada para dar um caminho seguro para a energia de um raio, por exemplo. Além disso, todas as junções, portas e janelas usam vedações especiais com material condutor para garantir que não haja nenhuma fresta. O avião inteiro vira uma gaiola de Faraday quase perfeita. E com isso, a gente chega à nossa conclusão. A lição mais importante de tudo isso é que a resiliência eletromagnética não acontece por acaso. Ela é resultado de um projeto muito bem pensado. E essa frase aqui no slide resume essa filosofia de forma perfeita. Compatibilidade eletromagnética, a EMC, não é um remendo que a gente coloca no final quando o problema aparece. Ela precisa ser um requisito do projeto desde o primeiro rascunho. É uma forma de pensar, uma mentalidade de engenharia. Então, para fechar, tudo se resume a este checklist. São os 4 pilares que sustentam a integridade de qualquer sistema. Primeiro, um aterramento sólido. Segundo, um layout inteligente que separa o que gera ruído do que é sensível. Terceiro, uma blindagem eficaz, bem projetada. E quarto, a filtragem, para limpar qualquer ruído que ainda possa ter sobrado. Esses são os fundamentos de um projeto robusto. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Nosso mundo está cada vez mais conectado, mais denso em termos eletromagnéticos, com 5G, internet das coisas, eletrônica de potência em todo lugar. Se a integridade dos nossos sistemas depende de prever e combater essas ameaças invisíveis, quais serão os desafios de amanhã? O que virá depois da MI e do PEM? A batalha pela integridade do sinal, essa, com certeza, nunca termina.